paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez aqui na rede social, atendendo alguns pedidos. Eu recebi uma mensagem e na mensagem o irmão falou assim: pastor, eu gostaria de tirar uma dúvida, pastor. Eu estou com muita dúvida em relação a que algumas igrejas falam e eu queria que você tirasse essa minha dúvida e também falasse, fizesse um vídeo e colocasse na rede social para que não só eu, mas muitos também pudessem tirar essa dúvida em relação à barba. Pastor, barba é pecado? Barba está na Bíblia, que nós não podemos usar, que é coisa do diabo, a barba. Gostaria que o pastor tirasse essa dúvida para mim. Pois bem, eu vou tentar tirar essa dúvida, não só sua, não vou dizer o nome dele, porque ele pediu para mim não dizer, por causa da igreja dele, mas eu vou estar tirando essa dúvida não só dele, mas de muitos também que têm dúvida em relação à barba, a cabelo, se é pecado, se está na Bíblia, se é do diabo, não. Eu vou tentar tirar essas dúvidas de vocês. Bom, irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não entendo esse negócio de barba é do diabo, que o diabo tem barba, uns falam que o diabo tem chifre, outros falam que o diabo tem um garfo. Eu ouvi uma vez numa certa igreja que eu fui visitar e o pastor estava dando um estudo e ali surgiu uma pessoa dizendo-se que é pastor e ele chegou e pediu uma oportunidade para contar um testemunho. E o pastor falou: se for rapidinho, para não atrapalhar o estudo, você pode contar. Ele falou: não, é rapidinho, pastor. Então tá bom. E ali ele contando, em meados da fantasia dele, ele disse que foi até o inferno, que viu o pai dele, muitos atores ali e tal, não vou dizer o nome. Mas o interessante é que ele falou que viu uma placa, e essa placa estava escrito: bem-vindo ao inferno. Pô, gente... Eu acho que o inferno que ele viu era o inferno brasileiro, porque ele leu e entendeu o que estava escrito na placa, então acho que o inferno é no Brasil, porque se fosse talvez no hebraico, no grego, no latim, no russo, no aramaico, ele não ia entender, mas como ele entendeu o que estava escrito lá, bem-vindo, então eu creio que o inferno é o Brasil, Então é tanta fantasia que essas pessoas colocam e falam que a gente tem que dar risada, Então assim, irmãos, em primeiro lugar eu quero esclarecer, antes da gente entrar no assunto da barba, eu quero esclarecer que as pessoas fantasiam muito, porque o diabo, conhecido como Lúcifer, que era anjo que manava luz, o seu próprio nome quer dizer anjo que emana luz, depois ele foi trocado somente o seu nome, não foi trocado a aparência de Satanás, não foi trocada a aparência dele, só o nome. É a mesma coisa que Sarai trocou o seu nome dela para Sara, Abraão para Abraão, Jacó para Israel. A aparência não mudou a aparência de Jacó, não mudou a aparência de Sara, não mudou a aparência de Abraão, só o nome que foi trocado. Então, porque o nome ele transmitia muitas vezes o caráter da pessoa, e então Deus trocava o sentido do nome, porque Deus tinha feito uma conversão ali para certo tipo de pessoas, mudada a ocasião. Então, ali, Lúcifer, ele era um anjo que emanava luz. Então, quando ele caiu, quando ele desobedeceu a Deus, a gente vê lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, 28:13 a seguir, que fala: estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o cobriam, o jaspe, o ouro, o carbúnculo, a turquesa, a esmeralda, o rubi, o diamante, Fala que ele era um querubim que andava sobre as pedras afogueadas e tinha o direito de ir e vir diante do trono do Senhor, Fala que ele era o sinete da perfeição, só que quando entrou iniquidade no seu coração, ele foi destituído dali. Isaías 14:12 a seguir também fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que deleitava as nações e dizia no seu coração: e subirei mais alto das estrelas de Deus e colocarei o meu trono do lado da banda do norte, me assentarei e subirei o mais alto das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele arquitetou todo esse projeto,
de ser semelhante a Deus, ou ser mais ou igual a Deus, então ali houve-se uma guerra. Então houve-se uma guerra, ele foi expulso e ele levou até essa parte dos anjos com ele. Então assim, o que foi se mudado, tanto em Lúcifer como também nos anjos que o seguiram, foi o nome. Então ele deixou de emanar luz, que ele já não emanava mais luz, então ele passou a chamar Satanás, que é acusador, adversário e tudo mais. Demônios quer dizer também, né, anjos caídos. Então eles não mudaram a aparência deles. Então ele não usa chifre, ele não tem garfo, ele não usa barba. Engraçado que esses pastores vê tanto diabo usar barba, todas essas coisas aradas. Eu já penso tão ao contrário. Eu já ensino na igreja a gente aprender a ver. Claro que ver assim, carnalmente não tem como nós ver, a gente sentimos, mas é a presença do Espírito Santo. A gente tem que sentir a presença do Espírito Santo, as maravilhas, o que o Espírito Santo faz e transforma o ser humano. É isso, não ficar vendo o que o diabo faz, o que ele usa, se ele tem um olho azul, olho verde, olho vermelho, isso para mim pouco me interessa, né? Mas infelizmente as pessoas conseguem ver até a barba dele, né? Não sei se é cavanhaque, barba comprida, barba rala, mas eles falaram que vira de barba, né? E vira de chifre também, né? É pura fantasia. Mas, então, a aparência dele é a mesma. Aí é claro que as pessoas falam assim, pastor, mas eu vejo a manifestação, ou visões assim, assim. É claro, irmãos, os demônios, eles são enganadores assim como Satanás é. Mentiroso, enganador. Então ele trabalha da forma que a gente imagina. Então assim, porque a pessoa confunde. No livro de Gênesis, o Senhor compara Satanás como uma serpente, porque é astuto, ele é astuto. E lá no Apocalipse compara ele como dragão, porque ele vai vir com força, ele vai vir com autoridade na grande tribulação. Aí as pessoas pintam ele feio desse jeito, tanto ele como os demônios, devido à sua maldade. Então, devido à sua maldade, então o ser humano pinta ele de uma forma monstruosa, não que ele é assim. Tanto é que a gente vai ver, por exemplo, os anjos, quando aparecem para Abraão, eles não aparecem nem com asa. As pessoas falam que tem anjo que tem asa. Eles não tinham asa, eles transpareceram em forma humana, né? É claro que eles tinham aparência belas, né, de anjo, tanto é que a gente vê quando ele foi tirar Ló de Sodoma e Gomorra, que estava virado aquela cidade, tanto os homens como mulheres desejaram os anjos devido às suas belezas, então eles se transfiguraram, né, transpareceram como um ser humano. Já o querubim, ele tem outra aparência. A gente vê em Ezequiel que a aparência de um querubim é monstruosa, mas nem todos os querubins têm aparência igual. Então depende. Então, assim, as pessoas confundem muito e faz muita bagunça dentro da igreja, confunde muito os irmãos ali, que acaba criando várias heresias, vários tipos de coisa dentro da igreja, que a pessoa acaba criando fantasia, né? Então não tem que a gente fantasiar esse tipo de coisa. O que a Bíblia coloca é uma simbologia, simboliza ele no Gênesis lá no início como serpente, devido à sua astúcia, né? E como dragão devido à sua força que ele vai vir na grande tribulação. Não que ele tenha a aparência de uma serpente ou a aparência de um dragão, não. Tem nada a ver isso daí, né? Então a pessoa pode tirar isso da cabeça. A aparência dele é a mesma aparência de quando ele foi criado, não se mudou a aparência dele. Ele continua belo. Os anjos têm a mesma aparência. A diferença é que eles são anjos caídos e o nome de Lúcifer foi mudado para acusador ou adversário, porque ele é, querendo ou não, o adversário de Deus e de tudo aquilo que Deus criou, né? Principalmente o ser humano, que é a coroa da criação. Então, é basicamente isso daí. Então, voltando lá para a barba, eu quero entrar nesse assunto aí, que muitos comentam, como esse irmão falou, eu mesmo já fui abordado várias vezes por causa da minha barba. A barba realmente ela está na Bíblia, só que não da maneira que é ensinado e é falado. A barba, irmãos, não é pecado. A barba não é do diabo. Bom, porque eu nem sei se ele usa, se ele tem ou não tem, e se tem é problema dele. Mas eu sei que a barba está na Bíblia. Só que de uma forma diferente que você conhece. Sabe por quê? A palavra do Senhor, a Torá, né, ela é composta, na sua mitzvot,
por 613 leis. Compõe com 10 mandamentos e mais 613 leis. Ah, pastor, mas essas leis aí é inventada, foi o homem que inventou, foi os fariseus? Não, são de Deus. Tanto é que essas leis aí, elas estão dentro do livro de Levítico, dentro do livro de Deuteronômio. Está ali, as leis estão ali. Então, quer dizer, ela compõe esses 603 leis. Ah, mas pastor, Jesus falou que os 10 mandamentos ele reduziu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Realmente. Então, eu vou falar para você esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus, eu estou livre da lei. Porque eu não vou fazer coisas que vai transgredir a lei para desagradar a Deus. Por exemplo, para mim, pessoalmente, eu não preciso que coloque uma placa que eu tenho que andar 40 por hora ou 20 por hora numa zona onde tem uma escola municipal, que ali tem um fluxo de criança. Eu não vou passar 100 por hora, então eu sei que eu tenho que andar com atenção, 20 por hora, 10 por hora, porque ali tem uma escola. Então não precisa de uma placa, de uma sinalização. Mas tem pessoas que eles transgridem a lei. Então para eles precisa, além de uma placa sinalizando que ali é uma área escolar e que a velocidade seja de 10, 20 ou 40 por hora, e ainda tem que pôr um radar. Então assim, a palavra, a lei, ela é colocada para aqueles que transgridem. E tem um preço, o mesmo preço que você tem se você passar um farol vermelho ou ultrapassar o limite de velocidade, você vai pagar o preço, tem um limite. Você vai pagar pelo seu erro. Então é a mesma coisa que a lei. Então se você ama a Deus, automaticamente você vai respeitar as leis. Então ele resumiu tudo nesse daí. Amar o seu próximo como a si mesmo também vai resumir tudo. Por exemplo, se eu não quero que alguém me humilhe, então eu não vou humilhar ninguém. Se eu preciso, às vezes, pedir emprestado, então eu também tenho que emprestar. Se eu quero que as pessoas me paguem certinho, então eu também tenho que pagar certinho. Se eu quero que as pessoas me vendam fiado numa lojinha, numa mercearia, no mercadinho, eu tenho que pagar certinho. Então, o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para os outros. E isso vai englobar a lei. Quer ver? Não matar. Então, se eu não quero que ninguém mate alguém na minha casa, então eu não vou matar ninguém. Então, eu já estou cumprindo esse mandamento. O adultério. Se eu não quero adultério dentro de casa, então também eu não vou adulterar. E assim por diante. Se eu não quero que as pessoas cobicem o que eu tenho, então eu também não vou cobiçar as coisas que as pessoas têm. Então isso aí, ele é resumido em 2, que as pessoas não entendem. Então as 613 leis estão resumindo nessas 2. E o próprio Senhor Jesus falou que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir as leis. E ele cumpriu, uma a uma ela cumpriu as leis. Agora o que a gente tem que entender, né, do Velho Testamento, que eu não falo Velho Testamento, e a Nova Aliança. Porque Jesus, por exemplo, não é que ele aboliu, ele transformou uma nova aliança. Por exemplo, o Shabat, o sábado é lei. O sábado é lei. Só que assim, no Shabat, no sábado, os judeus eles não trabalhavam, não faziam nada, se dedicavam totalmente a Deus. Iam para o templo, para as sinagogas, se dedicavam à leitura, às orações, às consagrações. Então, se acontecesse alguma coisa que eles tivessem que ajudar, socorrer alguém, ou coisas assim, para eles não podia, era pecado. Por isso que quando Jesus ele restituiu a mão daquele homem que tinha a mão ressequida, aquela mão leprosa, para eles foi o cúmulo porque ele trabalhou no sábado. Então Jesus falou assim, não, o sábado é o dia de descanso, mas eu não vou deixar de ajudar o meu próximo por causa da lei. Aí é diferente, é isso que a gente tem que entender. Porque se a gente for analisar, você sabia que a gente faz o errado? Porque o domingo que nós temos como descanso é errado. O domingo é um dia idólatra. Foi no ano 321,
da nossa era, depois de Cristo, que começou uma veneração no domingo ao Deus Sol. O Deus Sol é o mesmo Deus Ra lá do Egito, que os romanos também adoravam, o Deus Sol. No ano 364, então, surgiu um decreto, uma lei, que o dia de descanso seria no domingo, ou seja, eles estavam menosprezando a lei de Deus, que era no sábado, fazendo no domingo. Então hoje, né, a gente tem um dia de descanso no domingo, mas na verdade, errado é o sábado. Então a gente tem que entender. Então as leis, elas não foram abolidas. Muitas leis ainda estão em vigor. É claro que nem tudo é para todos, né? Algumas são somente para os judeus. Aí eu vou entrar na barba. Por exemplo, as leis compostas por 613, como eu falei, ela compõe por 248, que são preceitos positivos, e 365 preceitos negativos. Então ela se divide em dois, 248 e 365. É claro que alguns eles dizem na mitzvot que corresponde a 613 partes mais importantes do corpo. 248 membros que falam importante, 365 vasos. E alguns dizem que os 365 são os 365 dias do ano. Mas o que compõe nessas leis, que são divididas em preceitos positivo e negativo? E ali vai dar a relação, como você tem que fazer no Pessah, na Páscoa e tudo mais, inclusive o próprio Pessah, isso sim, isso foi mudado na Nova Aliança, porque hoje ninguém vai oferecer sacrifício de cordeiro, ninguém vai matar um cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nas pessoas dentro de uma igreja. Então Jesus, ele foi o nosso cordeiro pascual. Então hoje nós não temos mais a celebração do Pessah da Páscoa como antigamente. Hoje a celebração do Pessah é a nossa Santa Ceia, que nós relembramos o momento do sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, né? Então aí é diferente, aí sim foi mudado. Então essa parte da lei sim, ela foi mudada na Torá, né, na mitzvot. Então na lei, nos preceitos 365, que é o preceito negativo, existe a lei número 44. A lei número 44 do preceito negativo diz que é proibido tosquiar a barba como costume dos idólatras. Opa! Mas peraí, mas a barba não é do diabo? A barba não é de Deus? Como que a barba não é de Deus, mas se na Torá diz que a lei de Deus diz que é proibido tosquiar a barba? Aí é que eu falo. Cai em contradição muitos pastores que não têm entendimento e saem falando que a barba é do diabo, que está na Bíblia. Se você for olhar na Bíblia, a Bíblia diz que é proibido tosquiar a barba, só que isso aí é costume para os judeus, não para os gentios, para as outras nações. Então, se você optar por usar barba, não é pecado. Não é pecado. Se você optar por não usar barba, meu irmão, você que me perguntou, também não é pecado. Agora, se você fosse judeu, aí você teria que usar barba. Porque para eles a barba, principalmente a barba preta, então ela simbolizava o que estava em pleno vigor, saúde, a sua juventude, sua força. A barba branca, né, já era o mais ancião, era pessoas sábias, pessoas inteligentes, onde eles se aconselhavam. Então tem. Aí eu te falo outras coisas na Bíblia que fala da barba. Por exemplo, Isaías. Eu não vou falar, eu vou ler para você aqui, porque aí você fala, ah, pastor, você está inventando. Então aqui, talvez na sua Bíblia pode estar um pouquinho diferente, porque a sua Bíblia ela foi traduzida na época da Vulgata, né? Então você que estudou a época da Vulgata, estudou história, sabe o que quer dizer, né? Então a sua pode ter a tradução diferente porque foi pela Vulgata. A minha é pela Septuaginta, ela mantém a mesma tradução, tanto da Septuaginta dos judeus, também como do grego. Então olha aqui o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, que está aqui, Isaías está profetizando e falando de Jesus. Ofereci minhas costas para quem me ataca, e minha face a quem arranca a minha barba. E não escondi meu rosto do insulto e dos cuspes. Então aqui Isaías estava profetizando Jesus naquele momento,
onde ele estava caminhando para o Gólgota, né? Então ali, quando ele estava carregando a cruz do Calvário, em meio àquelas pessoas, fazendo aquele trajeto até o Gólgota, então até a própria Igreja Católica transportou isso daí para estações, acho que é 14 estações. Então transportou para estações, que são os momentos que Jesus cai e tudo mais. Então assim, aqui as pessoas insultavam, cuspiam, queriam apedrejar. E Isaías tinha profetizado que queriam arrancar a barba. Então Jesus tinha barba. Então peraí, como que a barba do diabo está na Bíblia se Jesus tinha barba? Então é uma coisa diferente. Se você ler o livro de Ezequiel, que a gente está estudando no nosso IBAR, onde eu tenho passado para os alunos ali na igreja, quando o Senhor está revelando para Ezequiel o que ele ia fazer em Jerusalém, ele pede para que ele raspasse a cabeça e a barba. Por que tinha que raspar a barba? Porque tirar a barba para eles era vergonha, era humilhante. Peraí, pastor, como assim era humilhante? Vocês querem ver? Aí na Bíblia de vocês também tem, é o livro de 2 Samuel, no seu capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5. Também tem em 2 Samuel capítulo 11. Mas eu vou ler aqui em 2 Samuel, só para tirar a dúvida de vocês, no capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz a seguinte coisa: Então Hanum tomou os servos de Davi, rapou a metade de sua barba, cortou suas roupas na metade da altura em suas nádegas e os mandou embora. Ao ouvir como eles tinham sido tratados, humilhados, né, Davi enviou uma delegação para encontrar-se com eles, porque os homens tinham sido profundamente humilhados. Então Davi falou para eles assim: olha, então vocês ficam em Jericó até que a barba de vocês cresça, e depois vão para a guerra. Então eles tinham que esperar a barba crescer, porque a barba rapada é sinal de humilhação. Na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler e os seus soldados capturaram milhares de judeus, eles humilhavam os judeus nas praças, cortando a barba deles, porque eles sabiam que era humilhante e vergonha, então cortavam a barba deles nas praças e zombavam. Então peraí, mano. Então como que você vai falar para mim que a barba é do diabo? Não tem, não existe. A Lei 44, que eu li para vocês, do preceito negativo, das 365, você pode avançar, pastor, mas essa lei aí, ela é do Talmud, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem negócio de 613 leis na Bíblia. Tem, que eu falei, ela é dividida, 613 leis. Essa lei 44, ela se encontra tanto na minha como na sua Bíblia, no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 27. Quer ver? Vou achar aqui para vocês. Aqui. Não deem forma arredondada a seu cabelo sobre as têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Não arranquem pedaços de sua carne quando alguém morrer, e nem se tatuem: eu sou Adonai. A tatuagem também, né? Para aqueles também que congregam em algumas igrejas que pode fazer tatuagem. Eu tenho tatuagem, mas quando eu fiz, eu não conhecia o Evangelho. Eu tinha meus 17 anos, hoje eu estou com meus 45, eu tinha 17 anos. Eu me converti com meus 24 anos, então eu não conhecia o Evangelho. É diferente. Então, às vezes a pessoa fala: o pastor tem tatuagem, mas eu não fiz quando eu conheci Jesus. Eu fiz quando eu não conhecia Jesus. Então, quer dizer, também é pecado. Você que conhece Jesus, aceitou o Senhor como Salvador na sua vida e procura fazer ou fez, então você está transgredindo o mandamento do Senhor. Você não tem temor a Deus, e acabei de te provar na Bíblia. Então, não é só nas 613 leis, mas também está na minha e na sua Bíblia. Então, a barba, irmãos, ela não é pecado usá-la. É claro que tem o seguinte, por exemplo, você vai congregar, que nem esse irmão, ele congrega numa determinada denominação, que não convém eu dizer o nome. Na denominação que ele congrega, e eu já congreguei, ali tem um costume, no estatuto da igreja, a norma da igreja, que
aquele que se batizar, então eles chegam, ó, se você for batizar, você tem que cortar o cabelo, dar o cabelo cortadinho, com a barba bem feitinha e procurar andar alinhado. Você concorda? Se você concordar com os padrões da igreja e se batizar ali e ficar e passar alguns anos, você deixar o seu cabelo crescer ou a barba crescer, aí você se encontra em pecado. Por quê? Porque você conhece o estatuto, foi conversado com você, você aceitou e de repente você começou a fazer o contrário. E aí você entra no ato de rebeldia. E é claro que aí a rebeldia, ela é pecado de feitiçaria. Aí cai no livro de Apocalipse que ficaram fora, né? Os cães, né? E vai falando, e os feiticeiros, os idólatras e assim por diante. Aí você peca. Agora, o que os pastores não entendem e fazem errado é o seguinte, que ele tem que chegar para você e falar, olha, isso aqui é mandamento, é estatuto da nossa igreja. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. É que a nossa igreja, ela prefere que a pessoa ande de cabelo curto, com a barba feita. Isso aqui é a nossa igreja, é uma norma nossa que a gente prefere dessa forma. Você concorda? Aí tudo bem. Agora, falar que está na Bíblia, que o diabo usa barba. Ô, irmão, se você está numa igreja que o pastor está vendo muito diabo, cai fora dessa igreja. Cai fora urgente dessa igreja. Procura uma igreja aonde o pastor vê o Espírito Santo de Deus. Procura uma igreja aonde o pastor prega o verdadeiro evangelho. Procura uma igreja onde você sente a unção do Espírito Santo e não que veja diabo. Você vê a igreja que o pastor só fala em diabo, diabo usa garfo, cai fora dessa igreja, meu irmão. Cai fora, porque é pastor que vai para o inferno e vai levar um monte junto com ele. Por isso que eu falo, Jesus deixou bem claro, errais porque não conheceis as Escrituras. Irmãos, estudem a palavra de Deus. Eu não canso de avisar, mas olha isso aqui, ó. Palavra de Deus, ó. Estuda isso aqui, ó. Estuda, pelo amor de Deus. Se os irmãos começarem a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, eles vão estreitar muitos pastores por aí. Muitos pastores vão ser estreitados. Ou os pastores vão procurar andar na linha e se converter de verdade, ou as suas igrejas vão fechar. Porque os pastores tiram proveito das pessoas que não lê Bíblia. Eles sabem que a maioria, 99% que vai numa igreja não lê Bíblia. Então ele sabe disso e ele manipula as pessoas da forma que ele quer, criando falsas heresias, falsos ensinamentos, irmãos. Pelo amor de Deus, comecem a ler a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender e você vai estreitar o seu pastor. Você vai falar, pastor, pera lá, pastor, não é bem o que você está falando, não. Não é bem por aí, não, pastor. Não, você está falando totalmente errado. Porque eles falam coisas, irmãos, que não existem. Cabelo, por exemplo. Eu vou falar do cabelo. Vocês sabiam que o cabelo de homem que Paulo fala era até o ombro, era até aqui, ó. O cabelo do homem. O cabelo da mulher era da cintura para baixo. Entendeu? O cabelo do homem era até o ombro. Eles usavam um cabelo assim. O cabelo da mulher era bem mais comprido. É o que diferenciava. Ah, pastor, mas Paulo falou que nós temos que ser como soldado lá no livro de Efésios, no seu capítulo 6, fala que nós temos que ser igual soldado. Soldado, irmãos. Por acaso Paulo era brasileiro? Em primeiro lugar, Paulo era judeu. Ele era convertido, mas ele obedecia e não transgredia as leis. Ele não transgredia. Paulo, ele fez igual a Jesus, ele cumpriu também as leis. Pregou a nova aliança, o evangelho, mas não transgrediu. Então ele andava com os costumes que ele aprendeu também. Se manteve-se assim. O que ele olha é um soldado petroliano
que era um soldado da elite romana naquela época, que estava aguardando ele na prisão, porque ele era um prisioneiro importante. Então ali ele estava no seu cárcere, vamos se dizer, entre aspas, sem nada para fazer, ele observando aquele soldado que era da elite, ele observou as vestes do soldado. Ele não observou se o soldado tinha olho azul, olho verde, se a sobrancelha dele era grossa, ele tinha um bigode pontudo, se tinha um cavanhaque, se as unhas do pé eram feias. Ele não olhou isso aí. Ele olhou as vestes. Então ele olhou o elmo daquele soldado, e aonde ele olhou aquele elmo, que era o elmo, era o capacete, então ali ele trouxe para o mundo espiritual, visualizando aquela cena daquele elmo, ele falou do capacete do quê? Salvação. Ele olhou então a couraça, que era uma couraça especial que aquele soldado usava. Então ele falou, couraça do quê? Da justiça. Ele olhou as sandálias daquele soldado que era especial e falou o quê? Calçado do Evangelho. Ele olhou a espada da palavra. Eu vou achar aqui para vocês, irmãos, para vocês não acharem que eu estou inventando. Tem gente que nem eu falo. Tem gente que não lê Bíblia, né? E eles acham que a gente fica inventando coisa. Fala, pastor, você está inventando isso aí, eu nunca vi isso daí. Eu falo porque eu converso com pessoas e tem pessoas que falam, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Irmão, mas você tem que ler, né? Se você não ler, claro, você não vai ler. Você não vai, com certeza, saber o que ali a palavra do Senhor fala. Eu vou achar aqui. Então eu vou começar aqui no versículo 10, capítulo 6 do livro de Efésios, Paulo escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, observando o soldado, como muitos falam, ele disse assim: por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus. Opa, então eu vou ter que andar com revólver, colete à prova de bala, é isso aí que ele está falando? As pessoas entendem por esse lado, né? Para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos. Opa, então não precisa de revólver nem espada. Mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos ou potestades espirituais que governam as trevas. Contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus. Ó, a inteligência de Paulo. Para que quando o dia mal vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim resistem. Usem o cinto da verdade. Opa! Então ali ele olhou o cinto daquele soldado da elite ali que estava guardando ele no cárcere. Ele olhou o cinto, aí ele transformou, não, aquele cinto é importante, use o cinto da verdade. Então, que a verdade sempre esteja na sua boca. Você não seja mentiroso, caluniador, fofoqueiro, entendeu? Então ele está falando, use o cinto da verdade. Preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça. Então ele olhou a couraça, aquela, tipo uma armadura do peitoral do soldado ali, viu a importância daquilo numa guerra, numa batalha. Então ele falou assim, que aquilo lá tem que ser a nossa justiça. Tem que ser a nossa justiça, tem que estar aqui, ó, nosso peito, nosso coração. E usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom, ou seja, os calçados do Evangelho. Então ele viu as sandálias do soldado e falou sobre o calçado do Evangelho, que nós temos que se apressar, que nós temos que ter a agilidade, a rapidez, a esperteza de pronunciar e proclamar o Evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo. Continuando aqui. Sempre usem o escudo da fé. Então ele olhou também o escudo lá e falou, transformou aquilo lá, que o escudo é a proteção. Então o soldado tinha o escudo, que era o escudo maior, e tinha o broquel, que fala em Salmo 91. O broquel é aquele escudo menor que protege só o antebraço, né? Então
para batalha de curta distância, então eles usavam o broquel, aqueles de mano a mano, né? Mas o escudo grandão era para se proteger de lanças, flechas e muitas outras coisas. Então era um escudo maior. Então ele falou que na nossa vida, a nossa luta espiritual, nós precisamos de um escudo maior, não um broquel, mas um escudo maior que nos proteja dos dardos inflamados de Satanás, das suas lanças inflamadas, dos seus comichões. Então aquele escudo é a nossa fé, a nossa proteção. Então é isso que ele está falando ali. Com o qual poderão apagar todas as setas, como eu falei, inflamadas do maligno. Também o elmo, que é o capacete, da libertação ou salvação, e com a espada concedida pelo Espírito Santo. O que é espada, irmão? Espada é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Isso aqui, ó. Para mim sair para uma batalha, para mim sair para uma guerra, eu tenho que saber manusear a espada. Como eu vou para uma batalha se eu não sei manusear uma espada? Na verdade, você morre. Como que você vai evangelizar se você não sabe nenhum versículo decorado, irmão? Tem pessoa que fala que pisa no diabo, aquelas conversas fiadas, aquelas besteiradas que eles falam nos púlpitos. Irmão, Satanás conhece isso aqui, ó. Gênesis, Apocalipse. De cor, de cor. E você? Quantos versículos você tem decorado? Eu não estou nem falando capítulo, não falei para você decorar um capítulo. Eu estou perguntando versículo. Quantos versículos você tem decorado? E você quer sair, quer pisar no diabo, quer evangelizar, quer fazer isso? Tem crente que perde para o diabo, irmão. Não tem espada. Ele não tem espada, não tem nada para sair numa guerra. Prega o que acha. O pastor me falou que é isso, então eu acho que é isso, e eu vou pregar isso, eu vou ensinar isso, e vou evangelizar isso. Tem que ser apto nisso aqui, ó. É nisso aqui que você tem que ser apto, irmão. Você não sabe um versículo decorado, quer falar, quer pregar, quer subir nos púlpitos, quer evangelizar na rua. Perde para o diabo. Pastor, mas você mesmo falou que o diabo sabe de cor, sim, só que tem uma diferença. O diabo ele sabe de cor isso aqui, só que ele não tem a revelação por trás dessas palavras. Ele não tem a revelação. Agora, quando você estuda isso aqui, o Espírito Santo que não tem nele, o Espírito Santo que faz parte da Trindade, esse Espírito Santo, ele te instrui e te revela o que está por trás dessas palavras. A profundidade que tem essa palavra. Agora você não lê, irmão. Você não lê que espada. Aí você quer comparar. Não, Paulo falou que nós temos que ser como... Que soldado, irmão. Que soldado. Que soldado. Você prefere se aprofundar em heresia, em coisa que você acha, do que na palavra. Quer ver, ó? Eu vou dar só um exemplo. Não fiquem bravos comigo, mas eu vou dar só um exemplo. Época de eleição. Época de eleição, eu não vou falar nome de políticos, mas aqui eu estou falando da minha cidade, pelo que eu sei. Os políticos chegam para os pastores grandes, dão uma quantidade em dinheiro, os pastores se vendem, fazem uma reunião com a igreja, aqueles candidatos compram pizzas para os irmãos comer, os irmãos vão lá comer, nisso pegam os seus títulos de eleitor, anotam, dão uma quantia em dinheiro e falam, se eu ganhar te dou o restante. Mas a barba é do diabo. Gente que está em adultério. Aí você vai falar para o seu pastor, pastor, o fulano está em adultério, eu vi ele adulterando. O pastor vai olhar para você, irmão, deixa quieto. Não fala nada, irmão, porque o dízimo dele é muito grande. E se eu disciplinar ele, ele vai sair da igreja e nós perdemos o dízimo. E você vem falar de barba. De barba. O que é isso, irmão? Vai ler a Bíblia. Pega o exemplo de Paulo. Pega o exemplo dele. Se reveste das armaduras. Paulo não olhou se o soldado tinha barba, cabelo comprido, cabelo rapado, cabelo na moda. Ele não olhou se ele tinha franjinha. Ele não olhou isso aí, não. Ele olhou a vestimenta e comprou aquela vestimenta
que era uma vestimenta de batalha, que era uma vestimenta de guerra, e transportou aquilo para o espiritual. E você não sabe, você está falando coisa que não tem entendimento nenhum. Então, irmão, quero te dizer, você que me perguntou, né, com todo respeito, não me leva a mal, né? Você pediu para mim não dizer o seu nome nem a igreja, né? Eu cumpri com a minha promessa, não falei o seu nome e não falei o seu ministério. Então, saiba que não é pecado usar barba. Só que o ministério que você está, que é o ministério que eu conheço, eu já fui, ali eles não aceitam, né? Então, é claro que eles não podem chegar para você e falar, ó, irmão, tá na Bíblia isso. Então, se ele falar tá na Bíblia, só esse pouquinho, tem muito mais coisa, né? Que aí a gente vai longe. Mas só esse pouquinho que eu te mostrei, você vai ver que ele está totalmente fora, está totalmente despreparado. Agora, se ele falar para você, não, irmão, não está na Bíblia. Mas aqui a gente prefere, na nossa igreja, nosso estatuto, que você ande assim, assim, aí tudo bem. Então, se você concordou com eles ali e ele te explicou certinho, né, as normas da igreja, aí tudo bem. Então, você estiver usando, você está errado. Aí você tem que tirar a sua barba. E você tira, corta o seu cabelo, anda nos padrões da igreja, que foi, né, a promessa que você fez ali para o ministério. Aí sim. Amém? Aí me perguntaram para mim por que eu não faço certo tipo de coisa, doutrina na igreja. A minha igreja tem doutrina, irmãos. Eu quero deixar bem claro, a minha igreja é a Assembleia de Deus, Vida Nova. Fica ali no bairro Morumbi, por enquanto. No bairro Morumbi, né? Serra da Mantiqueira 1097. Nós temos doutrina. Só que a doutrina que nós temos é essa aqui, ó. Entendeu? Eu não coloco heresia dentro da igreja. Não coloco. Aqui é a doutrina. Até me perguntaram por quê. Eu falei assim, sabe por quê? Porque eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo porque a gente está vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra. É os últimos dias que a gente está vivendo. Se a gente for olhar, eu até estou ensinando no IBAD os sinais que já estão lá em Israel e tudo mais, a gente está vendo que Jesus já está vindo. Está bem próximo ao arrebatamento. Então, assim, eu não posso ficar me perdendo e perdendo a igreja, os irmãos, ensinando heresia, coisas que não estão na Bíblia, porque o próprio livro de Apocalipse diz que se eu acrescentar alguma coisa que não está na palavra, todas as pragas, né, todas as coisas ruins que estão nesse livro serão acrescentadas na minha vida. E se eu tirar um tio ou uma vírgula, eu também será tirado a minha parte, né, da árvore da vida. Então, eu mantenho o padrão da Bíblia, como eu já falei em outros vídeos, né? E eu não quero fazer igual os fariseus, que quiseram transportar uma santidade tão grande que colocaram muitas normas em volta da Torá, em volta da verdadeira lei, que eles não conseguiam cumprir esses mandamentos de santidade. E nem hoje mesmo eu estive conversando com a irmã, quando Paulo também aconselhou a igreja de Colossos, né, lá em Colossenses, ele também aconselhou porque os crentes convertidos, aí eu já não estou nem falando de Velho Testamento, estou falando da Nova Aliança, os crentes convertidos que Paulo evangelizou, ganhou, esses daí eles acharam melhor por si de fazer um método de santidade além daquilo que eles tinham aprendido. Então, praticamente, eles estavam colocando uma outra raiz, transformando o Evangelho. Então, isso daí causou um transtorno muito grande para Paulo. Muitas pessoas mais tarde se desviaram, porque foi tanta santidade, tanta heresia que colocaram ali no meio, que o verdadeiro Evangelho de Cristo ficou ofuscado ali, e nem eles conseguiram cumprir com aquilo que eles colocaram. Por isso que Jesus falou para os fariseus, raça de víbora, hipócrita, não entra no reino do céu e impede os outros de entrar. Então, assim, eu procuro prezar a palavra de Deus. É por isso que eu estudei, gosto de estudar, continuo estudando e passo para os irmãos ali da minha igreja o que é o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, porque eu quero que quando Jesus vir buscar a igreja, eu não quero ter culpa. Se alguém chegar diante de Deus e falar assim, eu estou indo para o inferno por causa que o pastor não me ensinou, Deus vai falar mentira, porque eu estou ensinando. Então quero deixar um grande abraço, né, esse irmão que pediu para mim, espero que tenha esclarecido a sua dúvida, né? Quero também agradecer o Joel Lira, né, com a bênção de Deus. Marcar, Joel, para você vir ministrar na nossa igreja novamente. Nós gostamos da sua palavra ali na igreja, os irmãos também gostaram, a Ana, né? Agora vocês estão noivos, né? Parabéns, né? Olha, me convida para o casamento, hein?
Então eu quero um grande abraço também para a Anne, para o Joel, para a Ana Paula Caneiro, para o meu amigo César lá de Portugal. O César sempre tem assistido os meus vídeos, sempre curtido, sempre ali mandado um parabéns. Então Deus abençoe César lá de Portugal, que Deus continue abençoando o seu ministério. Espero que um dia Deus prepare de a gente estar lá junto, louvando e exaltando o nome do Senhor. Também o Pablo, ali da Espanha também, que está ministrando, pregando em todas as igrejas lá em Madrid, né? Em todo lugar ali. Deus abençoe. O pastor Zé Milton, um grande homem de Deus, estava lá em Assunção, né? Predicando a palavra de Deus, né? Oh, graças. Então, José Milton também, Deus abençoe a vida de José Milton, também que tem nos abençoado também na forma do possível, quando a gente precisa dele para estar ministrando aqui, um grande amigo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que têm me ajudado. Se você tiver alguma dúvida, irmão, e eu puder, claro, eu não sou sabe tudo, né? A gente está aprendendo, mas se eu puder ajudar vocês, esclarecer em algumas coisas, é só vocês escrever aí, pastor, eu tenho dúvida de tal coisa aí. Aí a gente faz um vídeo tentando esclarecer a sua dúvida, tá? Só você escrever, deixar escrito ali. Se você não quiser deixar escrito ali no meu Face, das pessoas ver, por caso não deixar o seu nome e tudo, entra então no particular, né, no bate-papo ali, como o irmão fez ali, e ele fala, pastor, eu gostaria que você tirasse essa dúvida. Se quiser, eu não falo o seu nome, não falo o seu ministério, para não te prejudicar, mas aí eu tiro a sua dúvida no vídeo, né? Então, pode estar falando comigo, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou estar fazendo. Então, Deus abençoe a todos, todos mesmo, que têm aí me assistido, né, me aguentado esses minutos aí, tá bom? Então, aqui é o pastor Eduardo Munhoz, tirando as suas dúvidas na rede social. Grande abraço e Deus abençoe.